Boa noite, de volta às nossas aulas gravadas de mercado financeiro e de capitais. E hoje a gente vai falar, nossa aula 3, vamos falar de renda fixa. Tá? Bom, primeiro vamos explicar, né, o porquê dessa discussão aqui. Nós, no primeiro semestre, falamos bastante sobre mercado financeiro e mercado de capitais. Né? E a nossa proposta agora é, no segundo semestre, a gente discutir detalhes desse mercado. Né? Então, assim, os conceitos básicos, como funcionam esses dois mercados, as instituições que pertencem a cada um deles, nós vimos tudo isso. Né? Discutimos também alguns tipos de títulos que são negociados nesse mercado e agora o que nós vamos fazer é pegar um tema referente a cada um deles, né, do mercado, um tema atual, e a partir desse tema nós vamos discutir e eu vou apresentar para vocês detalhes um pouco mais, né, pormenorizados aí, enfim, do assunto. Então, lá no passado, né, no semestre passado, nós apresentamos aí o conceito de títulos, né, e a questão de renda fixa, renda variável, tudo. E eu até comentei com vocês uma coisa interessante. Eu falei, olha, os fundos de investimento, nós temos fundos de renda fixa, então eles compram papéis de renda fixa. Né? Mesmo os fundos de ações, eles são obrigados a comprar uma cota, uma parcela de títulos do governo, que são títulos de renda fixa. Né? Então, embora o fundo seja de renda variável, ele tem uma parcelinha de renda fixa. Mas vamos aos fundos de renda fixa. Ok, então a gente entende aí o papel de renda fixa. E eu falei para vocês, falei, olha, embora os fundos de investimento estejam lastreados em papéis de renda fixa, na prática, a rentabilidade de quem aplica é variável. Eu falei, mais tarde eu explico isso para vocês. Então, chegou a hora. Vou explicar como é que funciona isso, vamos ver direitinho. E espero que vocês gostem desse assunto. É um assunto, enfim, que dá margem à discussão aí quando um aplicador não entende disto, né, como é que funciona isso no mercado, e vai reclamar. Então eu parti de um artigo, né, esse artigo está aí para vocês no Moodle, então leiam esse artigo. Esse artigo saiu na Folha de São Paulo em abril. E foi interessante porque o artigo começa assim, colocando essas questões. Né? Então, primeiro ele afirma: na crise do Covid-19, muitos investidores perderam dinheiro com suas aplicações em renda fixa. Bom, a princípio é assim, bom, quando que eu vou perder dinheiro com aplicação em renda fixa? Bom, quando a inflação, a princípio, quando a inflação é maior do que a taxa de juros, aí você perde. Né? Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que não tem a ver com a inflação, tem a ver com a taxa de juros mesmo. Tá bom? E aí as perguntas, né? Mas a renda não era fixa? Como foi possível perder dinheiro? Renda fixa varia? Então, esse é o título do artigo. Né? Na verdade, é uma reportagem na Folha de São Paulo, e renda fixa varia, né? Renda fixa variável. Então, primeiro eu aconselho que vocês leiam esse artigo, que está no Moodle, na aula de hoje, e eu vou, seguindo o que está escrito no artigo, eu vou explicar para vocês como é que a renda fixa varia assim, tá? Então, vamos lá? Na sequência, eu estou colocando aqui, então esse é um artigo, né? Alguns dias depois, talvez uma semana ou duas depois, sai um outro artigo dizendo o seguinte sobre renda variável. Né? Então, a primeira reportagem dizia que quem aplicasse em renda fixa poderia perder. E já na segunda reportagem, já fala o seguinte, vamos lá, olha, o cenário de instabilidade política e econômica no Brasil levou gestores a voltar suas recomendações para as empresas líderes de mercado e com grande volume de negociação na bolsa, as chamadas blue chips. A gente falou sobre isso também, não é?
Então, blue chips, alusão aos cassinos, onde as blue chips, ou fichas azuis, valem mais. E está aí o artigo também. Então, está o link dos dois artigos. O primeiro artigo eu disponibilizei para vocês, o segundo não. Quem quiser, clique no link aí para ler. E na verdade, eles estão dando dicas ali de empresas que poderiam ter as ações valorizadas, né, nesse tempo de pandemia. Bom, a gente já passou 5 meses, né, desde o início da pandemia, portanto a gente já sabe hoje, quem acompanhou aí a Bolsa de Valores, sabe quais empresas tiveram as ações em queda, quais recuperaram e quais, enfim, valorizaram. Eu não tenho certeza se alguma valorizou além da cotação que estava no início de março, né, antes da pandemia, em fevereiro, na verdade. Mas então, isso depois a gente pode discutir em outra aula. Então, vamos ao nosso artigo lá sobre renda fixa, tá bom? Que pode ser variável. Então, recuperando aqui o que eu apresentei para vocês, eu apresentei exatamente esse slide. Então, nós temos aqui três maneiras de a gente categorizar aí os títulos ou classificar os títulos. Então, com relação ao órgão emissor, ele pode ser título público ou privado. Então, o artigo falou sobre um título do governo, uma LTN. Então, vamos colocar aqui títulos públicos, né? Uma LTN é um título público, tá? Do Tesouro Direto. Lucratividade. Então, a gente tem renda fixa e renda variável. A gente já viu que renda variável bolsa de valores, são as ações, por exemplo, né? E que esses títulos emitidos por bancos, pelo governo, eles são de renda fixa, né? Eles já dizem qual vai ser o rendimento. E dentro da renda fixa, nós temos duas categorias. O que nós chamamos de correção pré-fixada, que são os títulos não indexados. Então você já tem o valor do resgate do título. Por quê? Porque você tem uma taxa de juros e não tem indexador nenhum. E você tem a correção pós-fixada, que você vai corrigindo junto com o indexador. Então, a LTN, nós vamos trabalhar aqui com correção pré-fixada. Mas tudo que a gente for dizer aqui sobre a variação, né, do título, também se aplica ao pós-fixado também. Tá, okay? Só que o cálculo é um pouquinho mais complicado porque você tem que descontar também a variação aí do indexador. Ok. E, por último, o prazo é fixo, já está estabelecido, né? Não o vencimento dele está estabelecido, quando vai vencer. Então, nós vamos trabalhar com LTN, que é um título público, correção pré-fixada e prazo fixo. Ok? Por que isso? Porque o artigo fala sobre isso, eu vou acompanhar exatamente os números do artigo, vocês vão ler e aí vocês vão interpretar da mesma maneira, tá bom? Então, o que nós temos? Nós temos no Tesouro Direto, que é os títulos do governo, né? Nós temos aqui, olha, Tesouro pré-fixado. Né? Esse aqui é um exemplo, né? Não é de hoje, mas na época que eu dei aula para vocês, então nós tínhamos aí a rentabilidade de 4,87 ao ano, investimento mínimo e o vencimento 1 de 23, tá bom? Por que é pré-fixado? Porque ele não tem indexador. Já temos mais dois, então tem o Tesouro IPCA mais, e aí sim nós temos um indexador que é o IPCA mais 3,43%. Então esse é o que nós chamamos de pós-fixado. E mais um, que é a Selic mais 0,03% ao ano, e que também é pós-fixado. Primeiro a gente precisa conhecer a Selic, para depois acrescentar a variação da Selic, né? Para depois acrescentar o 0,03%, e no outro caso anterior, temos que conhecer a variação do IPCA para depois acrescentar os juros, tá bom? Então nós temos esses três tipos de papéis no mercado. A gente vai trabalhar aqui, nesse exemplo, com o pós-fixado. Então, colocar os mesmos números lá do artigo. Então, ele trabalha com uma LTN, prazo 1 ano. Eu estou colocando aqui 360 dias para facilitar a nossa conta, porque nós vamos ver mês a mês, então mês a mês são 30 dias, então 360 dias,
Eu coloquei a terminação aqui da calculadora financeira. Vocês conhecem isso, né? Então, N é número de dias ou período, I é a taxa de juros, então interest. Então, nós estamos trabalhando aqui com 10% ao ano. Present value é o valor aplicado na data zero, 909,09, vou explicar por quê. E o valor futuro, no resgate, R$ 1.000. Então, o que significa isso, a LTN? A LTN é um título que já tem o valor de face, ou seja, já tem o valor de resgate. Então, quando você faz um leilão da LTN e alguém fala assim, olha, então a rentabilidade do título vai ser 10%. Num CDB, num título normal, né, que você tem, você fala, então vou aplicar 1.000 e qual vai ser o resgate? 1.000, 10%, resgate é 1.100. Ok. No título do governo, já com valor de face, esses 1.000 já estão fixados. Então, como é que você faz para ganhar 10% ao ano? Você desconta os 10%. Você traz esse 1.000 à data de hoje, ou seja, portanto, 360 dias ou um ano, a taxa de 10%. Então, você vai ter aí o valor presente. Então, quem aplicar, comprar o título, né, que a gente diz, por R$ 909,09 e resgatá-lo daí 360 dias por R$ 1.000, ganhou exatamente 10% sobre a aplicação. Qual o valor aplicado? R$ 909,09. Qual o valor resgatado? R$ 1.000. Então, os títulos do governo a gente trabalha assim, de trás para frente. A gente tem o valor de face e a gente desconta para saber qual o valor, né? O PU, para a gente comprar o título. Tá bom? É assim que é negociado no mercado. Então, e se for indexado, a mesma coisa. A gente tem que desindexar, né? Trazer para cá. Tudo bem? Ok? Então, vamos trabalhar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as contas, então. Então, aqui, vamos colocar uma tabela aqui. 10% ao ano equivale a 0,797 ou 0,797 centésimos, né, por cento ao mês. Então, isso capitalizado, não são juros simples, são juros compostos, a gente vai ter 10% ao ano. Muito bem, muito bem. Então, na data zero, vamos usar a tabela aqui, você está comprando o título e está pagando por ele 909,09. Ao final do primeiro mês, você ganhou os juros. Então, esse título vale R$ 916,34. Ao final do segundo mês, você ganhou mais juros. Então, ele vale R$ 923,64 e assim consecutivamente até o 11º mês. Está quase no vencimento, então faltam 30 dias para vencer. E o papel vale R$ 992,09. Então, veja o seguinte, se no início, ao final do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, esse papel for negociado a este valor, a esses valores que estão aí, no resgate, a rentabilidade será sempre 10% ao ano. Né? Lógico, é pro rata temporis, porque a gente está colocando quantos meses faltam? 11 meses, 10 meses, 9 meses, 8 meses, etc. Mas a rentabilidade anualizada vai dar 10% ao ano em qualquer dessas situações, tá bom? Então a gente diz que o papel vale, ao final de 30 dias, R$ 916,34. O papel vale, ao final de 7 meses, R$ 961,06. O papel vale 30 dias antes do vencimento, R$ 992,09. Ou seja, em qualquer desses momentos da curva, a gente vai ter uma rentabilidade anualizada 10% ao ano. Tudo bem? Colocando isso num gráfico, a gente vai ter isso daqui. Cuidado com o eixo aqui, porque ele não começa do zero. Então não tenho a ilusão de que o mês 1 é só esse pouquinho. Não, é 900 e porque a gente já viu lá, né? O valor. Então, eu tenho aqui mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, aqueles valores da tabela lá. Então, só para ter certeza, está aqui. Os valores e o gráfico, tá bom? Então, em qualquer ponto deste gráfico, o investidor, pagando o preço que estiver aí, vai resgatar o papel lá no final e
ganhar 10% ao ano. Ponto. Então tá claro? Renda fixa, pós-fixado, título público. Ok? Aí, vamos fazer o seguinte. A pessoa comprou esse título no início lá, 909,09, tudo bem, 10% ao ano. Aí o que acontece? O mercado muda a taxa, certo? Então, por algum motivo, né, por exemplo, a crise, a taxa de juros no mercado sobe. Vamos supor que ela suba de 10% ao ano para 12%. Tá bom? Então, vamos pegar uma tabelinha aqui, vamos lá. Se essa taxa de juros no mercado subir para 12%, se eu tiver esse título, eu comprei esse título, e eu quero vender para alguém o título, né? Eu quero vender esse título porque eu preciso do dinheiro. Vamos pegar aqui o mês 2, né? Quanto valia o papel quando eu comprei ele? Então, no mês 2, ele valeria 923,64. Só que quem vai comprar o papel não quer ganhar 10%. Ele só compra o papel a preço de mercado se ele ganhar 12% ao ano. Então, conclusão, se eu quiser vender esse papel para alguém, né, se eu quiser repassar isso, eu vou ter que vender não por 923,64, mas por 909,88. Então vejam, eu perdi aí nessa brincadeira R$ 15. Certo? Só que vocês lembram por quanto eu investi? Eu investi e paguei 909,09. E agora estou vendendo ele por 909,88. 2 meses depois. Quanto que eu ganhei? Zero. Ou, na verdade, eu ganhei aí alguns centavos, né? 9,88 centavos menos os 9 centavos dá 79 centavos, né? Que é irrisório. Então, o que aconteceu? Mas o papel não tinha renda fixa? Tinha. E tem renda fixa. Mas se eu quiser transformá-lo em dinheiro, né? Liquidez, a gente, né, trabalha com liquidez, eu quero vender esse papel, eu vou ter que baixar o preço dele, porque quem comprar quer os 12%. A mesma coisa acontece, o inverso, se as taxas de juros caírem. O papel valoriza, o preço dele valoriza. Né? Se eu ficar com o papel. Então vejam, em quais circunstâncias eu vou manter os 10% de rentabilidade? Se eu ficar com o papel até o resgate. Mas se eu vendê-lo antes, vai depender da taxa de juros que o mercado estiver trabalhando. Se a taxa de juros for maior, nós dizemos que o papel tem um deságio. Eu tenho que vender esse papel com deságio. Se as taxas de juros do mercado caírem, então eu vou vender o papel com ágio. E aí vale a pena eu vender e ganhar, porque eu vou ganhar mais do que os 10% previstos anteriormente. Colocando isso num gráfico, a gente vai ter isto daqui, certo? Olha a diferença. Vamos colocar a tabela junto aqui. Então nós temos isto. Nós temos primeiro mês, ou né, data zero. Esse valor significa o seguinte: vamos supor que eu compro o título de manhã e o título está rendendo 10% ao ano. Eu compro ele de manhã. Na hora do almoço, o ministro, algum ministro, fala alguma coisa da economia, etc e tal, e aí o mercado resolve aumentar a taxa para 12%. Se eu quiser vender no mesmo dia que eu comprei esse papel, e essa operação vai se chamar day trade, eu vou ter, olha lá, eu vou comprar o papel por 909,09, no mesmo dia, se a taxa subir e eu quiser vender esse papel, nem usei ainda, eu vou vender por 892,86, ou seja, perdi aí R$ 8, né? Na verdade, R$ 7,20, só na questão de comprar e vender no mesmo dia. Bom, entendendo isto, a gente vai entender a operação day trade no mercado de ações. Então, na próxima semana, eu vou comentar um artigo sobre o mercado de day trade, tá? E uma apuração que eles fizeram lá nos Estados Unidos e mostrando que... Bom, não vou antecipar, mas olha lá, ok. Pouca gente ganha no day trade.
lá nos Estados Unidos, tá bom? Mas ok, vamos ficar aqui com nós por enquanto com renda fixa, né? E esperar depois para o próximo artigo que a gente vai comentar lá na próxima aula. Então, olha aqui, à medida que o tempo vai passando, a gente vai recalculando isso. Bom, tá claro? Acho que sim, né? Então, por que a gente diz que a renda fixa ela varia? Se a taxa de mercado mudar, o valor do papel, o preço do papel, antes do resgate, ele muda. Quando que ele vai ter o mesmo valor? Só lá no resgate, né? Nos 12 meses. Então ele vai. Porque é o valor de face. É 1.000 e está acabado. É o que o governo vai pagar pelo papel. Você vai devolver o papel, ele vai te dar os R$ 1.000. Quanto esse papel foi negociado entre a compra e o resgate final, se ele foi negociado, isso não interessa para o governo. O mercado é que vai cuidar disso. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esta informação aqui, que a gente viu, né? Viu essa diferença de valor por causa das taxas, e vamos para um produto de mercado que a gente conhece, que é fundo de investimento, né? Então vamos entender então aquela afirmação que eu fiz lá atrás, de que quem aplica em fundo de investimento tem uma rentabilidade variável, embora os papéis sejam de renda fixa. Por quê? Porque é o seguinte, se você... O fundo de investimento, vamos lá, ele compra um papel, perfeito? Ele compra um papel e esse papel vai ficar até o resgate. Então, lógico, vai dar aquela rentabilidade. Mas, vamos supor se o fundo de investimento resolve vender um papel na metade do caminho, certo? O que vai acontecer? A rentabilidade vai ser diferente, porque vai depender da taxa de mercado. Se a taxa não mudou, ok. Mas se a taxa mudou, a rentabilidade vai ser diferente. Bom, isso é o fundo, é o todo. Agora, vamos ver quem entra no fundo, certo? Então, quem entra no fundo de investimento, vamos lá, vou ler. É uma forma de aplicação financeira formada pela união de vários investidores que se juntam para a realização de um investimento financeiro, organizada sob a forma de pessoa jurídica, tal qual um condomínio, visando um determinado objetivo ou retorno esperado, dividindo as receitas geradas e as despesas necessárias para o empreendimento. Perfeito. Então vamos lá. Eu tenho duas maneiras de calcular o valor do papel no fundo, não tem? Então vamos lá. A primeira é assim, é essa curva do papel de rentabilidade, certo? Então eu tenho o valor investido, eu tenho o valor do resgate e eu tenho negociação dependendo do dia. Ok, então se o papel fica até o final, pode ficar valendo aí o valor da curva, né? Ok. Mas vamos supor que muita gente queira sair do fundo de investimento. Muita gente queira sair. E o fundo esteja sem dinheiro. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender os títulos que ele tem para fazer caixa e pagar quem quer sair. Na hora que ele for vender, qual vai ser o valor pelo qual ele vai vender os papéis? Aquele valor corrigido pela taxa de juros que o mercado está querendo. Então aí no passado nós tivemos uma encrenca muito grande com isso, né? Porque se todo mundo resolvia sair do fundo de investimento e ele valorizava os papéis pela curva de juros, se todo mundo quisesse sair, o fundo poderia perder dinheiro. E aí essa perda ficaria para quem? Para os que ficaram no fundo. Os que saíram pegaram o dinheiro e foram embora. Então, em algum momento lá atrás, resolveu-se parar com isso e consertar. Então, nós temos, no fundo, tínhamos, né, no fundo de investimento, o que nós chamamos de marcação na curva. Então, o que era marcação na curva? É você calcular o valor do papel por essa reta aqui azul, que é a mesma que a gente viu ali no gráfico nosso, né? Vocês viram, só que era de barras, e era fazia uma reta, tá bom? Isso chama-se marcação na curva, ou seja, nós utilizamos no cálculo do valor do papel naquele dia a taxa de juros que está marcada no papel.
Tá? E se alguém quiser sair, se o fundo tiver que vender papéis? Bom, fica valendo o que está na curva. E aí alguém vai perder, alguém vai ganhar. Bom, aí se decidiu, e deu-se um prazo para isso, né, para todo mundo se adequar, que os fundos seriam por marcação a mercado. Então o que é uma marcação a mercado? É essa curva vermelha que vocês estão vendo exageradamente, aí lógico, no gráfico, né? Então aí a gente tem no início a taxa de juros caiu, o papel valoriza. A taxa de juros subiu, o papel desvaloriza, certo? E assim consecutivamente. Então, hoje, os fundos funcionam dessa maneira. Se você quiser sair do fundo de investimento, ele calcula, a cota dele naquele dia é calculado pelo modelo chamado marcação a mercado e não marcação na curva. Com isto, tá, a gente equilibra isso tudo. Né? Então eu lembro quando houve um aumento muito grande na taxa de juros do mercado, e aí os fundos tiveram que desvalorizar os papéis. E aí foi uma correria danada, todo mundo sacando dinheiro do fundo, certo? O que foi uma besteira muito grande, porque se eles tivessem deixado o dinheiro no fundo, o fundo ia render aquilo que havia sido prometido lá atrás, né? Por quê? Porque no vencimento, os papéis vão ser resgatados pelo valor que está no papel, certo? E com o tempo, dependendo do aging, né, do fundo, ou seja, o prazo médio aí de resgate, aquilo se ajustou. Mas muita gente perdeu dinheiro. E perdeu dinheiro de bobeira porque é o seguinte, se você tirar o dinheiro de um fundo de investimento porque ele desvalorizou, se todo o mercado, a taxa mudou, você vai tirar do fundo e vai aplicar onde depois? Em um outro lugar que vai te dar outra taxa, mas que não é aquela que você quer, porque você saiu de lá e perdeu dinheiro. Daí você vai aplicar num outro lugar que tem uma taxa maior. Então, só que no final do período vai dar na mesma, né? Você tirou o dinheiro e depois você aplica uma taxa maior, deu na mesma, né, no resgate. Só que você vai pagar taxa, né, no resgate e taxa na aplicação. Enfim, muita gente perdeu dinheiro aí de bobeira, tá bom? Então, gostaram disso? Já, acho que muita gente aí já conhecia já, mas agora ficou claro isso. Então, leiam o artigo, vejam isso tudo que nós discutimos aqui e acompanhem pelo artigo e vocês vão entender direitinho o que está escrito lá de uma maneira assim simples, tá bom? E se preparem, na próxima semana a gente vai discutir um outro momento aí do mercado e aí nós vamos para a renda variável e vamos para as bolsas, que é o day trade, né? Compra e venda no mesmo dia. E aí eu vou explicar para vocês por que nos Estados Unidos as pessoas não estão mais ganhando dinheiro no day trade. Vocês sabem por quê? Tá bom, eu vou explicar para vocês. Né? Porque vejam, não é porque a taxa cai. Se a taxa cair, você tem que fazer a operação inversa. Você tem que vender e depois comprar. Continua sendo day trade do mesmo jeito. Então, no day trade, o que você tem que fazer é acertar se a taxa vai subir ou vai descer. Então, ou você vende e depois compra, ou você compra e depois vende. Depende. Então, você pode fazer as duas operações. Mas, mesmo assim, o pessoal está perdendo muito dinheiro lá. Eu vou explicar por que está acontecendo isso. E aí vocês vão conhecer mais uma faceta do mercado. Tá bom? Nos vemos lá, então? Boa aula, boa leitura. Um grande abraço para vocês. Até lá.